Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos, encarnados e desencarnados, para mais um momento de estudos, E hoje nós temos a nossa amiga aqui presente para falar sobre perdão, terapia do perdão. Vamos fazer então uma leitura prévia, para a gente sintonizar e harmonizar os nossos pensamentos, fazendo depois uma oração, abertura. Passar uma palavra, então, para a nossa amiga. Mensagem de hoje: alegria, material de trabalho. Amigo ou amiga, na concorrência intensa dos dias de hoje, todos pensamos em treinamento, melhorar nossas ferramentas, ampliar conhecimentos, munir-nos de instrumentos diversos que nos permitam manter posições ou conquistar novas no competitivo e por vezes desleal mercado de trabalho. Utilizamos-nos de técnicas modernas, equipamentos de última geração, buscamos orientações com gurus da administração, economia moderna e por aí vamos. Esquecemos, porém, ferramentas simples, que estão ao alcance de todos, sem custos altos e que não oneram de forma alguma, cuja utilização funciona como terapêutica eficaz, prevenindo infartos, aneurismas, úlceras, estresses, dificuldade de alegria, saúde física, mental e espiritual. A alegria. Parece exageradamente simples, porém é a mais pura das verdades. Quem desempenha seu labor diário com alegria, vive mais, tem mais saúde, tem mais equilíbrio e é mais feliz. Tenhamos alegria em nossas tarefas de cada dia. As nossas realizações de cada momento são essenciais para o funcionamento do universo. Reflexões para a paz de Jomar Janoline. Então, estamos aqui agradecidos nesse momento. Vamos levar os nossos pensamentos para que possamos, nesse momento agora, dar início às nossas reuniões, nossa palestra. Que assim seja, então, aos espíritos benfeitores que estão presentes, encarnados e desencarnados. Façamos, então, uma oração para a gente sintonizar com todo o conhecimento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos têm ofendido. Não deixeis cair em tentações, livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e sempre. Que assim seja. A palavra é toda sua. Obrigada. Então, boa noite a todos. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui nessa casa novamente com cada um de vocês, para juntos refletir a respeito das lições maravilhosas do Mestre Jesus. E nós sabemos a importância que é a aplicação desses ensinamentos na nossa vida. Então é muito bom. Eu agradeço a oportunidade que essa casa maravilhosa me concede, Pérola? E agradeço também a presença de cada um de vocês. E o nosso assunto é a terapia do perdão. Nós vamos falar, o perdão ele pode ser abordado assim de várias formas, Mas vamos focar aqui hoje mais no tratamento, O perdão como tratamento para as nossas doenças, para as nossas enfermidades. Eu trouxe aqui o resultado porque hoje a gente vê que o perdão, ele não é mais assim, uma questão religiosa, Não é só uma questão religiosa, se você não perdoar, você vai sofrer, você vai para o inferno. Nada disso. O perdão hoje ele já é uma questão muito mais científica do que religiosa, Porque hoje vários estudos que foram realizados nas universidades, tanto aqui em São Paulo quanto lá fora, no exterior, os pesquisadores eles chegaram a uma conclusão, que foi publicado na revista científica, falando dos benefícios do perdão na nossa vida.
Então, o que eu vou apresentar aqui está na revista Galileu, tá? Então, nessa revista Galileu, quando fala dos benefícios do perdão, lá fala que o perdão, ele melhora a saúde em todos os sentidos. É em todos os sentidos quando nós praticamos o perdão. Pesquisadores da Universidade do Tennessee descobriram que perdoar alguém é um excelente remédio antidepressivo, reduzindo sentimentos como tensão, raiva, depressão e limpa as emoções negativas. Então, o perdão, ele é um remédio antidepressivo, né? A pessoa, às vezes, ela está com depressão, mas ela está tomando todo o medicamento, tem todo o acompanhamento médico, mas se ela guarda mágoa no coração, se ela tem dificuldade em perdoar, o remédio por si só não vai surtir o efeito desejado, né? É necessário, paralelo ao tratamento médico, fazer essa mudança, que é a aplicação do perdão, para que a cura realmente seja uma cura real, verdadeira e definitiva. A vítima renuncia à ideia de vingança e se sente menos hostil, menos irritada ou chateada, né? Então, eles descobriram isso. Não quando esse estresse envolve maus tratos vivido na infância ou outros fatos graves, há uma incidência maior da depressão e outras doenças. Então, está dizendo que não é novidade o efeito negativo, que a secreção excessiva do cortisol, chamado hormônio do estresse, provoca na saúde, afetando as funções cardiovasculares e o sistema imunológico. Então, quando a pessoa tem muita dificuldade em perdoar, o que vai acontecer? O sistema imunológico dela vai ficar enfraquecido. Por mais que ela assim procura assim, precatar-se das doenças, dessas bactérias, dos vírus, né, que nós estamos em permeio com eles, se a pessoa não perdoar, o sistema imunológico dela está sempre baixo, né, fica sempre oscilando. Então, o perdão, ele traz todos esses benefícios. Mas agora nós vamos iniciar aqui com aquela pergunta de Pedro, o apóstolo, né, que está lá no Evangelho, quando Jesus ele estava pregando, né, no lago, lá em Genezaré, o apóstolo Pedro chega para Jesus e fala assim: mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Essa passagem é bíblica, né? Então todo mundo conhece essa passagem. O apóstolo Pedro pergunta para Jesus: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Será até 7 vezes? O número 7 naquela época era assim um número cabalístico, né? Era um número assim muito importante. Eles tinham assim aquela coisa com esse número 7. Será que é até 7 vezes? E aí então Jesus responde: não será apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 cada ofensa recebida. É da mesma pessoa, porque às vezes a gente pensa assim que Jesus pediu para perdoar 70 vezes 7 no total das ofensas, mas não. Cada vez que a mesma pessoa fizer algo em relação a nós, que nós tivemos que perdoar, é 490 vezes aquela mesma pessoa, não é no total não, tá? Isso aqui é muito mais no sentido figurado, né? Nós não vamos ficar contando quantas vezes que nós praticamos o perdão. Jesus está nos ensinando que nessa passagem que o perdão, ele deve ser constante. Toda vez que nós necessitarmos de executar esse perdão, é benefício para nós. Quando nós praticamos o perdão, nós não estamos beneficiando, não é a outra pessoa. Porque a outra pessoa, talvez ela nos ofendeu, nos magoou, né, nos prejudicou, mas não foi aquela coisa intencionalmente, não foi aquela intenção realmente nos prejudicar. Ela fez aquilo, está seguindo a sua vida, mas a pessoa que guarda mágoa, né, que guarda ressentimento e não consegue digerir isso, é ela que é prejudicada, né? É só ela que é prejudicada. Então, incessantemente que nós devemos praticar o perdão. A gente escuta muitas pessoas dizerem assim: mas o perdão é tão difícil, eu não consigo perdoar de jeito nenhum. A gente ouve até pessoas dizerem assim: o perdão é impossível, eu não consigo perdoar. A gente ouve até mesmo no meio espírita. Às vezes, quando a gente faz esse estudo, né, quando a pessoa que vai encerrar fala: mas o perdão é muito difícil.
Quando Jesus, ele deixou para a gente aqui a respeito do perdão, ele não falou se era fácil ou se era difícil. Jesus deixou o perdão como uma lei, é uma lei. O perdão das ofensas, amar os inimigos, retribuir o mal com o bem, né? Reconciliar com os adversários. É uma lei, são leis que Jesus estabeleceu para nós aqui na terra. Da mesma forma que existem as leis humanas, que nós somos submetidos às leis humanas, né, as leis civis, a lei civil é justamente para regulamentar a nossa vida aqui na Terra, né, a nossa vida de relação, a nossa convivência. Porque se não existissem as leis humanas aqui para nos regulamentar, seria um verdadeiro caos aqui a nossa sociedade, né? Então nós precisamos da lei do trânsito, por exemplo, que é a que mais nós conhecemos, a lei do trânsito. Se não existisse a lei do trânsito, como é que a gente ia saber se é hora da gente passar, se é hora da gente esperar, em que velocidade que a gente ia andar na rodovia, né? Até mesmo na cidade. Então existe a lei do trânsito e todos nós somos submetidos a ela. E quando nós não cumprimos, desobedecemos a lei do trânsito, a gente passa um sinal vermelho, numa rodovia a gente passa com a velocidade acima da permitida, o que acontece? Vem a multa, né? Nós somos multados e a multa chega lá na nossa casa e não tem como a gente falar assim, não, essa multa não é minha, eu não estava nesse lugar. Não tem como a gente falar, porque o radar ele fotografa na hora, instantâneo, né? A pessoa passou, o radar já fotografou. Então, vem a multa, nós temos prejuízo quando nós não cumprimos a lei dos homens, que o prejuízo é no nosso bolso, né? Agora, e a questão da lei de Deus? Quando nós não cumprimos a lei de Deus, que é a lei de amor, e o perdão é essa lei, vem o prejuízo moral. Nós vamos recordar aqui aquela passagem de Jesus também, quando os fariseus queriam pegar Jesus numa armadilha, né? Porque eles não concordavam em pagar o tributo a Roma, de jeito nenhum. Eles tinham uma verdadeira, assim, eles não aceitavam, né? Pagar o tributo a Roma. E aí então perguntou para Jesus se era lícito pagar o imposto a César. E Jesus pediu para trazer uma moeda, né? E aí eles levaram uma moeda para Jesus, uma esfinge, que era uma moeda, e Jesus perguntou de quem é essa esfinge? Que de César. E aí Jesus disse assim, então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então a lei civil aqui que nós cumprimos é a César, dar a César. Então, dai a César, nós estamos cumprindo fielmente aqui, cumprindo com nossos deveres aqui perante a lei dos homens. E dai a Deus o que é de Deus. O que é de Deus é o perdão, é onde nós estamos falhando, né? É onde nós estamos falhando. E aí vem o prejuízo. Não o prejuízo material, mas o prejuízo moral. Quando nós não executamos o perdão, vem as doenças, vem as enfermidades. A pessoa adoece, ela sente assim todos os sintomas totalmente desagradáveis, né? Quando a pessoa guarda mágoa no coração, ela consulta, vai lá no médico, o médico pede todos os exames, né? E pede tudo, mas não acha nada, deu tudo negativo e a pessoa continua com os mesmos sintomas, né? E aí vai ver depois que é a questão da falta do perdão. Deixa eu pegar meu lenço aqui, gente, que hoje tá terrível, né? Então, esse prejuízo que nós sentimos, o atraso moral, porque se o perdão ele fosse assim mais comum na nossa vida, se nós estivéssemos mais familiarizados com o perdão, com certeza a nossa sociedade estaria melhor, a nossa evolução já estava muito mais avançada também. Só não está devido a essa rebeldia, né? Essa teimosia em não praticar o perdão. E não praticar o perdão. Então é muito importante isso, a gente pensar assim, por que eu estou guardando mágoa? Analisar como que está o nosso íntimo, porque se a pessoa adoece, ela busca todos os recursos médicos, ela não obtém a cura que ela espera, alguma coisa de errado está acontecendo, né? Então o perdão ele vem justamente nesse momento. Quando Jesus ele recomendou o perdão, não tinha como Jesus entrar em detalhe dos benefícios que o perdão acarreta na nossa vida, porque a ciência era muito rudimentar, era muito atrasado, não tinha os aparelhos, não tinha os instrumentos que mostrassem ali o quanto que o ódio é prejudicial.
Hoje tem a nossa ciência, que está totalmente avançada. Então, na ciência que eles estão observando que perdoar faz bem para a saúde. Hoje, os próprios médicos, eles estão recomendando perdão. Um dia, fazendo esse estudo do perdão em uma casa espírita, tinha uma pessoa, né, na plateia, e ele contou que a mãe dele, ele está levando a mãe dele no médico, a mãe dele doente, com todos os sintomas. O médico pediu todos os exames, não deu nada, e ela indo toda semana, né? Esse rapaz não mora aqui, mora lá em Martinésia. E vindo toda semana, que o Uberlândia para tratar, a mãe tratar, né? E sem nenhum resultado, o médico, então, senta com a mãe desse rapaz lá no consultório e pergunta para ela: a senhora tem alguma religião? Aí ela falou que não. Então eu sugiro a senhora a buscar uma religião, a ter mais fé, a fazer oração. Então, olha, a própria ciência hoje, né, devido a essa necessidade, está recomendando o perdão, porque o médico não consegue sanar daquele problema, porque não é o corpo que adoece, não é o corpo que é enfermo, é o espírito. É o espírito que é desestruturado, que está em desequilíbrio, que está com as suas emoções desajustadas, né? E aí, então, vai refletir no corpo. Então, por isso que os médicos estão recomendando, né? Então, o perdão, gente, quando nós praticamos o perdão, nós estamos beneficiando a nós mesmos, tá? Jesus, ele disse, quando ele veio aqui, né, que ele falou que ele não nos iria deixar órfãos, ele iria, mas ele iria enviar o Consolador prometido. E o Consolador prometido, que é o Espiritismo, Jesus disse que ele iria enviar o Consolador prometido, que ele iria dizer coisas para nós que Jesus não pôde dizer naquela época, que nós não tínhamos a capacidade para entender. Então, vem hoje a doutrina espírita trazer essas explicações para a gente, trazer essas informações da necessidade do perdão, tá? Olha o que o Emmanuel vem nos dizer, corroborando com todas essas colocações aqui, a respeito do perdão. Lá no livro Vinha de Luz de Emmanuel, na lição que chama O Remédio Salutar, lá ele pegou uma carta do apóstolo Tiago, porque os livros do Emmanuel, o Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Vinha de Luz, todos esses livros, o Emmanuel ele pega trechos, né, das cartas que o apóstolo Paulo escrevia, e ele vem comentando essa passagem bíblica das cartas. Ele pegou então uma passagem do apóstolo Tiago, em que o Tiago escreveu assim: confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Então, olha, o apóstolo Tiago, né, lá naquela época de Jesus, dizendo para a gente confessar as nossas culpas uns perante os outros, ou seja, reconciliar com os adversários e orai uns pelos outros para que sareis. Então, olha, gente, a gente pensa assim que é simples o perdão. Não, o perdão é esse benefício mesmo, né? E guardar mágoa, guardar rancor, sentimento de vingança, só traz prejuízo, só traz doença. E aí o Emmanuel, comentando essa passagem do apóstolo Tiago, ele fala que a doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferência psíquica, é positivamente diminuto. Gente, olha aqui a gravidade. Ele está dizendo que praticamente todas as nossas doenças é de origem psíquica, da mente. É a mente desequilibrada, é a mente desajustada, as nossas emoções alteradas e reflete no corpo físico. O Divaldo Pereira Franco, ele fala que de uns anos para cá, de uns 6 anos para cá, foram catalogados mais de 200 nomes de doenças. E cada doença com aquele nome pomposo mesmo, aquele nome difícil de pronunciar, mas nada mais é do que o desajuste da mente. A maioria das moléstias procedem da alma, das profundezas do ser, a maioria das doenças. Por que que hoje os hospitais estão lotados, né? As clínicas, a gente não consegue vaga assim de uma semana para outra.
A Daniela, minha filha, o sogro dela, a esposa desencarnou, né? A sogra da minha filha desencarnou e o esposo está numa depressão terrível. Aí foi marcar consulta com uma psiquiatra. Não tem vaga com psiquiatra para esse ano. Só tem para o ano que vem. E olha que nós estamos em outubro, né? Em outubro. E isso é consulta particular. Consulta particular. Que pode pagar. E a consulta é R$700 e não tem vaga. Então tá assim. Hoje nós temos que saber. Hoje tem que pensar primeiro em adoecer. Ou não, viu, gente? Hoje para adoecer não tá fácil, não, né? Para adoecer não tá brincadeira. Ou então vai ficar na fila aí nos UAIs, aguardando toda a vida lá, sendo mal atendida, tudo isso que a gente vê na televisão, né? Então, Emmanuel fala que a maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser. Justamente, é isso mesmo. Aí ele fala, não nos reportamos, eu não estou falando das expiações que as pessoas já vêm do plano espiritual, vai passar pelas doenças. Não são dessas, né? Ele está falando das outras doenças. Porque a das expiações já está no programa reencarnatório da pessoa. Porque quando nós vamos reencarnar, nós fazemos a nossa programação reencarnatória lá no plano espiritual. A gente já vem tudo estabelecido para passar aqui, né? A nossa programação é feita lá no mundo espiritual. Então, não são dessas expiações que ele está falando. Ele está falando das outras doenças, né, que provém do desajuste emocional. Ele fala que quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica e que não passam de estado vibratório da mente em desequilíbrio, quantas doenças que não mais pomposo, né, mais bonito, mas que não passam do estado vibratório da mente. Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. Umas vai experimentar no fígado, outros nos rins, outros até no próprio sangue. Gente, olha a gravidade que é, né? Então a pessoa tá lá guardando aquela mágoa, eu não perdoo de jeito nenhum, não quero ver essa pessoa nunca mais na minha frente, nem pintado de ouro, e achando que tá certo. Mas aí o rim vai adoecendo, o fígado vai adoecendo, o próprio sangue passa a ser contaminado, né? E são órgãos vitais, né? E aí, porque, gente, a vibração do ódio é uma vibração muito pesada, muito pesada. O nosso coração não aguenta. Ele não aguenta essa carga. O nosso coração é o órgão mais sensível, ele é o órgão que no momento ali da fecundação, ele começa a sua construção. Ele é o primeiro a ser formado no nosso corpo humano e é o último a parar. Tanto que quando a pessoa está lá prestes a desencarnar, pode desligar os aparelhos, mas se o coração ainda estiver batendo, não pode constatar ainda a morte mesmo, né? Pode dar morte cerebral, mas se o coração está batendo, não pode dar como óbito. Então, o nosso coração, ele é essa bomba cardíaca, ele não foi organizado, ele não foi estruturado para aguentar mágoa, para aguentar mágoa, não. Essa vibração pesada, carregada, a pessoa que odeia, a pessoa que guarda mágoa no coração, gente, ela é uma pessoa doente. Por mais que ela esforce para ser feliz, ela não é. Lá dentro dela, ela guarda essa ferida. Mas essa ferida, esse machucado, nós não iremos encontrar o remédio na farmácia. Nenhum médico vai conseguir sanar essa ferida que está dentro da pessoa, né? É ela mesma, com a aplicação do Evangelho de Jesus. É esforçando realmente para executar esse perdão, né? O perdão também... Tem pessoas que entendem o perdão de uma forma errada, né? Acha-se, então se eu tenho que perdoar, eu tenho que trazer aquela pessoa para minha casa, dormir com ela, presentear ela está sempre fazendo parte nos meus compromissos, nas minhas comemorações. Não, o perdão não é isso. Quando Jesus recomendou o perdão, ele pediu para a gente simplesmente não revidar, não fazer com aquela pessoa o mesmo que ela fez com relação a nós. O perdão não é esquecer o fato, porque nós vamos lembrar, né?
está na memória. A partir do momento que a nossa memória registrou, que ela gravou, não vai ser apagada de jeito nenhum. A gente vai lembrar sempre ali daquele fato, vai encontrar a pessoa, a primeira coisa que a gente vai ver é lembrar do que aconteceu, né? E isso a gente não esquece. Porque quando nós começamos a esquecer as coisas, pode ser que o mal de Alzheimer já está na nossa órbita, né? Então nós devemos ter cuidado. Então o perdão não é esquecer. O perdão é simplesmente não revidar, porque nós temos uma longa caminhada aí pela frente. E se a gente fica dando atenção a essas situações que no momento, olha, no momento assim, quando a pessoa nos magoa, né, nos prejudica, é claro que ninguém vai bater palma, ninguém vai aplaudir de jeito nenhum. Isso faz parte da nossa natureza, em sentir, né, em ficar com raiva, em ficar magoado, isso faz parte. Mas o que não deve acontecer é permanecer com esse sentimento. Porque nós já temos o discernimento para saber se eu ficar magoada, eu vou adoecer, eu vou atrapalhar o meu progresso moral e vou prejudicar a minha reencarnação. Então, é uma opção nossa em guardar a mágoa. No momento, a gente vai sentir mesmo. Mas depois, ficar ali alimentando essa mágoa, né? Ai, estou tão magoado, não. Isso aí já é muito prejudicial. Então, perdão não é esquecer, o perdão é não revidar o mal, é não desejar o mal para aquela pessoa, porque o Allan Kardec, ele coloca lá no Evangelho que a própria lei física, né, ela trata disso. Nós sentimos muito bem na presença de um amigo, porque o amigo, ele inspira confiança, né? A gente confia naquela pessoa, sabe que ela não vai fazer mal para a gente, não vai nos prejudicar. Então, o bem-estar que nós sentimos na presença de um amigo é totalmente diferente do que nós sentimos na presença de um inimigo. O inimigo gera desconfiança. Então, vai haver ali uma repulsão, enquanto que na presença de um amigo vai haver uma atração, né? Então, o Allan Kardec explica muito bem. Então, amar os inimigos que ele fala, não é trazer eles para nossa casa, não é querer que ele tenha um lugar no nosso coração como um amigo tem, não. Amar os inimigos é não desejar o mal para ele, é não opor nenhum obstáculo à reconciliação. Se ele vem nos procurar para fazer as pazes, que a gente faz as pazes, né? Porque é muito melhor transformar aquele inimigo em amigo do que permanecer inimigo. Porque nós devemos fazer amizade. Não é fazer inimigos, e sim amigos, né? Então, o perdão é tudo isso. O André Luiz, lá no livro Os Mensageiros, né? Porque às vezes a pessoa fica, eu não vou perdoar de jeito nenhum. E se ela está doente aqui, ela desencarna do mesmo jeito, necessitando de cuidado no plano espiritual. Porque com a morte não há nenhuma mudança. A morte é simplesmente toda noite nós morremos parcialmente durante o sono, não é verdade? A gente deita, dorme, não lembra nada do que aconteceu conosco naquele momento do sono. Só que no outro dia nós acordamos. A morte, a gente deita, dorme e não acorda no outro dia, né? Não houve nenhuma mudança. Vamos continuar no plano espiritual do mesmo jeito. Então, a pessoa que não perdoa, ela continua doente lá do mesmo jeito. O André Luiz, ele estava acompanhando, né, um trabalho que era realizado lá no Rio de Janeiro, na casa da Dona Isabel. A Dona Isabel tinha uma oficina da colônia Nosso Lar, lá na casinha dela no Rio de Janeiro. Então, nesse livro, Os Mensageiros, a partir do capítulo 34 até o capítulo 37, narrando todo o trabalho realizado lá. E o André Luiz, ele pôde presenciar na reunião doutrinária lá na casinha da Dona Isabel, nesse momento, igual essa nossa aqui, tinha 35 pessoas encarnadas, a plateia era de 35 pessoas encarnadas e a assembleia dos desencarnados era centenas e mais centenas de desencarnados. E essas centenas que estavam lá eram espíritos totalmente desequilibrados, arrastando, chorando, aquela coisa toda, né? Aí o André Luiz, ele perguntou para o Aniceto por que aqueles espíritos estavam lá, né? E o Aniceto fala para o André Luiz que eles estavam lá para receber orientação, para receber ajuda. Eu vou ler aqui o que o André Luiz colocou lá no livro
dos mensageiros. Ele fala assim que se fosse concedida a criatura vulgar uma vista de olhos, ainda que ligeira, sobre uma assembleia de espíritos desencarnados em perturbação e sofrimento, muito se lhe modificariam as atitudes na vida normal. Então, a gente ia mudar aqui enquanto nós estamos sob a bênção do corpo, viu, gente? Se a gente pudesse ver, aqui nós estamos vendo só nós aqui, né? Nós aqui e as paredes e o telhado. A gente não está vendo aqui o que acontece além aqui dessa estrutura. Aqui também tem centenas e centenas de espíritos que foram trazidos aqui para receber o esclarecimento. E aí ele fala que nessa afirmativa devemos incluir igualmente a maioria dos próprios espíritas, que frequentam as reuniões doutrinárias, alheios ao esforço autoeducativo, guardando da espiritualidade uma vaga ideia na preocupação de atender ao egoísmo habitual. Então, até mesmo os espíritas, né, que às vezes perdoa de fachada, mas não perdoa de verdade, o perdão sincero, porque o apóstolo Paulo fala que há duas maneiras de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração, né? Ah, eu te perdoo, mas nunca mais quero te ver na minha frente. Esse é o perdão dos lábios, é o perdão da boca para fora. Não é o perdão do sentimento. Agora, o perdão do sentimento, o perdão sincero, verdadeiro, aquele que vem lá de dentro, que a pessoa entende, que ela procura compreender o irmão que errou, que falhou, né? Porque as pessoas, nós erramos também. Então, se as pessoas erram em relação a nós devemos ser mais indulgentes com isso, porque nós também necessitamos de indulgência, né? E aí ele fala que os próprios espíritas chegam lá no plano espiritual nessa condição. Não são só as outras pessoas das outras religiões, pessoas que frequentam as reuniões doutrinárias, que transmite o passe, que faz campanha do Quiro, que participa das atividades, mas se não trabalhar o coração, retorna para a pátria espiritual necessitando de ajuda e de esclarecimento. Olha, né? O quanto que isso é sério, né? Porque o que vale, meus irmãos, é o nosso interior, né? Não é a nossa aparência, não é esse verniz social que a gente usa muito mesmo. O que vale é o nosso interior. Aqui nós conseguimos dissimular. Aqui a gente passa de bonzinho, né? Usa aquele verniz social. Nossa, mas fulano é tão bonzinho. Uma vez eu estava fazendo um tratamento, há muitos anos atrás, um tratamento dentário. E lá no consultório tinha a médica que estava me atendendo e ela tinha outras colegas que trabalhavam lá junto, umas eram enfermeira e tinha médica também. Elas estudaram todas juntas no mesmo curso e formaram juntas também. E elas lá conversando, né, sobre o namorado da médica que estava me atendendo. Eles namoraram e casaram, foram colegas de curso e casaram, né? E aí, ai, mas o seu esposo é maravilhoso demais, eu queria uma pessoa daquela na minha vida, e colocando o homem lá nas alturas, e ela me atendendo, ela falou baixinho assim para mim: vai comer 1 quilo de sal com ele para ver, né? Então, para os outros, ele passa assim, aquela pessoa boa, educada, meio tudo, mas lá dentro de casa não é, né? Na sociedade é o verniz social que a gente usa, né? O Emmanuel fala no livro Palavra de Vida Eterna, que a gente usa essa máscara, né, de bonzinho, que quando a gente sai, as pessoas falam: nossa, mas fulano é bonzinho demais, é tão calmo, que paciência, eu queria ser igual. Mas vai conviver com aquela pessoa, né? Dentro de casa nós somos tal qual nós somos, né? Então, é isso, então o perdão é sincero, porque os próprios espíritos que frequentam as reuniões doutrinárias, se não trabalhar esse sentimento, retorna para o plano espiritual. E olha que o Inácio Ferreira, lá no livro Tormentas da Obsessão, lá ele conta, quem editou o livro foi Manuel Flamengo de Miranda, através da psicografia de Valdo Pereira Franco. Lá ele conta, né, do hospital que chama Lar Esperança, e que é um hospital, um sanatório mesmo. E quem fundou esse sanatório lá no plano espiritual foi Eurípides Barçanufo. Ele fundou ele lá justamente para acolher os espíritas que desencarnam em desequilíbrio. Está lá nesse sanatório
Manuel Flamengo de Miranda, ele relata os porões lá desse hospital são os espíritas que desencarnam em estado muito grave de perturbação, de desequilíbrio. Muito deles vai lá para ficar lá nesse porão, no isolamento, né? Então, olha como que isso é grave, essa questão de sentimento, né? O sentimento é nosso, que nós devemos trabalhar e esforçar diariamente, né? E aí, então, gente, vem o André Luiz corroborando com essa colocação aqui, para a gente resolver as nossas questões aqui, não levar para o plano espiritual, porque o André Luiz, quando ele foi resgatado lá do umbral, ele que ficou 8 anos lá no umbral, né, que ele fez uma oração muito sentida, e aí ele enxergou o Clarencio lá do nosso lar, que estava lá para receber ele, e aí ele escreve imediatamente, ele escreve assim: ó amigos da terra, isso é o André Luiz, nós devemos ser gratos demais ao André Luiz, por ele contar a sua experiência, né? Ele fala assim: ó amigos da terra, quanto de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Tudo volta para o sentimento, né? Que o sentimento é vibração. Sentimento é vibração. Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Acendei as nossas luzes. Tirar o ódio do coração, mudar a vibração, né? Deixar essa vibração pesada e fazer o bem, praticar a caridade, praticar o perdão. Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade, antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorares depois. Isso é o André Luiz. Está lá na introdução do livro Nosso Lar. Fazer o esforço agora. E essa orientação, isso aqui não é novo para nós, porque Jesus, ele diz: reconcilia com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Por que será que Jesus pediu para reconciliar enquanto nós estamos aqui juntos? Porque aqui, meus irmãos, aqui, nós encontramos todo mundo aqui. Aqui tem espírito atrasadíssimo, tem espírito em uma condição mediana, tem espírito elevadíssimo, todo mundo aqui, né? Agora, quando desencarna, eu pergunto para vocês, será que quando nós desencarnarmos, eu quero ver o Chico Xavier? Não, meu filho, eu vou te levar lá no Chico Xavier, onde ele está. Será que é assim? É vibração, vibração. O Chico Xavier está lá em cima. Você não consegue nem imaginar onde ele habita. Então, não basta eu querer ver o Chico Xavier, eu tenho que melhorar para ir onde ele está. Ele pode vir onde eu estou, mas eu não posso ir onde ele está. Né? Da mesma forma acontece com os nossos adversários, porque a falta fica em nós. Talvez os nossos adversários estão numa região melhor, mas a necessidade de reconciliar é imediata, porque toda falta que nós cometemos fica gravada na nossa consciência. A gente tem que ressarcir essa falta. Eu quero pedir perdão para o fulano. Mas o fulano não está aqui, o fulano está lá em cima. E aí como que nós vamos fazer? É mais difícil, né? Então por isso que é aqui, quando a gente vê a pessoa, né, tá junto com ela ali, que nós devemos reconciliar. É grandeza a gente reconhecer que errou. É grandeza. E é grandeza também o perdão. Antigamente as pessoas achavam que eram pessoas fracas, pessoas covardes, quando a pessoa fazia uma oração. Certa feita, eu e meu esposo assistimos um filme, eu acho que é o número 18, o soldado, o número 18 parece, e ele foi lá para a guerra para ajudar, né, as vítimas da guerra, e sempre que ele ia fazer um atendimento, ele fazia a oração do Pai Nosso, mas ele quase apanhava dos outros colegas, achando que ele era fraco, porque ele fazia oração. Assim também as pessoas acham que o perdão é para a pessoa fraca, não. Perdão é para a alma nobre, né, que reconhece. Na verdade, a alma nobre nem tem que perdoar, porque o perdão é quando a pessoa se sente ofendida. Eles não sentem ofendido, né? Não sente. Então, nós, a nossa condição, também não devemos sentir, meu guarda, devemos entender o nosso irmão, né? Porque o nosso irmão, ele erra com relação a nós. Nós é que não podemos errar em relação às pessoas. Ter inimigo, nós temos inimigo. Pode ter nessa encarnação, pode ter nas encarnações anteriores, deles em relação a nós. Agora, nós não devemos ter inimigo.
O espírita não deve ter inimigo, né? Porque já tem o conhecimento. Então, ter inimigo, nossa, mas ser inimigo das pessoas, nós não devemos ser inimigo das pessoas. É o que o Allan Kardec coloca lá no livro A Viagem Espírita, de 1869. Lá ele fala, né, que as pessoas podem falar de nós o que elas quiserem. Elas estão no seu direito de falar. Agora, nós não devemos falar das pessoas. Que o nosso dever é amar as pessoas, é respeitar. Assim também acontece com o perdão. Então, o perdão, a gente perdoa, pratica esse ato e segue em frente. Porque quando nós perdoamos, se tivesse assim um aparelho que visse assim a sujeira que a gente libera, nossa Senhora. Será que já tem? Ah, pois é, menina do céu. Ia ver. Da ciência, da neurociência, já tem aparelho. Aí, olha o quanto já está avançado, né? E melhor ainda. Vai ser mais avançado ainda, que vai ver o sentimento das pessoas. O sentimento das pessoas. Mas já tem um pesquisador japonês. Esqueci o nome dele, que já fez experiência com a água. Ele coloca a água lá e coloca as músicas. Vou lembrar o nome dele agora mesmo. E aí ele vê, né? Coloca rock, a música rock, né? Aquele heavy metal, que está em todo agitado, a água fica de uma cor. Coloca a música clássica, né? A água fica diferente, ela começa ali a ter aqueles granulados, assim, os cristais, né? Como que é o nome dele, gente? Eu esqueci o nome dele. É japonês. Então, já tem com a água, com os nossos sentimentos também, né? As emoções. Tem um médico, ele já é desencarnado, é Davidson. Esqueci o nome dele, gente. Tá lá na internet. Ele coloca as vibrações das emoções. Começa lá de cima, do amor, e vai lá para baixo da inveja. A vibração da inveja, que é a vibração mais pesada, é 20 a vibração dela, enquanto que a vibração do amor, da bondade, da ternura, do perdão, é 600, é 700, é 800 a vibração dessas emoções, né? Então, mostra pra gente mais uma vez que vibrar no bem, vibrar no amor, vibrar no perdão, eleva a nossa alma, embeleza a nossa alma, enquanto que o ódio, né, escurece, nos entenebrece, o perdão, ele ilumina, clareia a nossa alma, né? Então, esse é o perdão que nós devemos esforçar para praticar. Se o outro me prejudicou, ele vai prestar conta perante a lei de Deus. Então, nós não temos que preocupar, não temos que ter pressa. Não é que a gente vai vingar, não, mas a partir do momento que nós desencadeamos uma ação, a consequência vem. E para que nós sermos instrumento da justiça? Deus, ele já tem as suas leis, né, que encarrega de voltar aquele infrator para o caminho certo. Ele já tem as suas leis, que é a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, a pessoa abandonou o outro, traiu, roubou, matou, ele já tem curso na lei de causa e efeito. Naturalmente, ele vai passar pelas consequências. Então, para que eu querer fazer a justiça com as minhas próprias mãos? Ele já tem curso na lei de Deus, que é na lei de causa e efeito, né? Então, o perdão, a gente beneficia a nós mesmos, viu, gente? A gente desatrela, porque quando odeio hoje, está ali amarrado com aquela pessoa. Nas separações conjugais, quando há uma separação litigiosa, né? Que há ali um ódio, há ali uma situação muito desagradável, eles separaram fisicamente, mas mentalmente está sempre ligado. É um querendo prejudicar o outro, né? Eu tenho uma amiga que ela separou há alguns anos e ela mora em Goiânia, né? O pai aqui com os 2 filhos. Os meninos não tem dom para nada, não tem dom para música, nem dom para futebol, nada. E ela sempre coloca os meninos nas melhores escolas de futebol, de natação, de tudo, para tirar o dinheiro do pai, para não sobrar muito dinheiro para ele gastar com a sua outra família que ele constituiu. Então ela inventa um monte de coisa para o pai pagar, mas não no sentido de dar ou portar por si, mas simplesmente é uma vingança, assim, subjetiva, né? Então, nessas separações assim, tá sempre
não está mais fisicamente, mas está sempre ligado, né? Então, gente, é desejar o bem para aquela pessoa. No caso das separações conjugais, é recordar os momentos bons, os momentos felizes que tiveram junto. Porque não foi só um momento ruim, não foi só um momento negativo. Teve os momentos bons também, para trazer para a memória essas lembranças boas que estão guardadas também, não é verdade? Então é isso. Porque aquela pessoa que a gente odeia, nós teremos que reconciliar com ela. Mais cedo ou mais tarde teremos, porque todos nós somos filhos de Deus, formamos uma única família, né? Então, quanto mais a gente odeia, mais tempo nós vamos levar para trazer de volta aquela pessoa para o nosso coração. E outra coisa também que nós devemos ter para com as pessoas é compaixão, misericórdia. A Joana de Anjos, ela fala que nós devemos tratar todas as pessoas, todos os seres sencientes, os animais, a natureza, as pessoas. Ela fala que nós devemos tratar as pessoas como nós tratamos a nossa mãe. Ela fala desse jeito. A nossa mãe, nós queremos o melhor para ela, não é? Queremos tudo de bom para nossa mãe, mas ela falha. A nossa mãe não consegue estar sempre no pedestal. Ela tem as suas quedas. E quando ela tem as suas quedas, nós deixamos ela de lado? Não. Procuramos ajudar ela, reerguer ela. Assim também os nossos irmãos que cometem esses equívocos, nós devemos auxiliar, ao invés de colocar mais peso no fardo que eles já carregam, né? E isso é ser cristão. O cristão, ele perdoa. Porque se nós somos cristãos, eu sou um seguidor do Cristo, Jesus recomendou o perdão. Então, se nós somos cristãos, seguidores do Cristo, não perdoar, nós somos falsos profetas. Falsos profetas. Sabe uma coisa, mas faz outra. É um falso profeta, né? Então, o perdão, ele é necessário para a nossa saúde. A terapia do perdão, o perdão como a cura para a nossa alma. Porque a Joana de Anjos, ela fala no seu livro Nascente de Bênçãos que o tratamento acadêmico, o tratamento alternativo, o tratamento terapêutico ou mediúnico não vai resolver o problema se a pessoa não fizer o reajustamento íntimo. O médico cura um órgão do corpo, mas outro pode adoecer se a pessoa não praticar o perdão, não ajustar as suas emoções. Porque as emoções equilibradas vai refletir na saúde do corpo. E as emoções desequilibradas vai refletir em doença no corpo, né? Então é isso que eu vim trazer aqui nessa noite, tá? Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, muito obrigada. E que possa as bênçãos de Jesus nos envolver sempre, né? Uma boa noite a todos. Pode tirar, né? Ah, pode tirar. Eu aceito sim, pérola. Ai, ai. Obrigada. Nós vamos agradecer a nossa amiga e irmã Medina, né? Por essa bênção dessa palestra. Que veio nos elucidar sobre o perdão, sobre esse valor, esse sentimento tão celeste, que é o perdão, tão ligado com o amor. Quem não precisa perdoar, nós precisamos muito amar o semelhante, nosso próximo. Então, é muito agradecimento. A gente agradece, vamos fazer esse encerramento para a gente passar por paz. Pelo do nosso Senhor Jesus Cristo, então, não alcance nesse instante, alcance os mais necessitados. Vossa misericórdia sempre seja sobre nós. Em nossas extensões, santificado seja a nossa bênção. Em nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, os ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair nas minhas tentações. Livra-nos, Senhor, posso perceber-nos, alcançar os esconder as minhas, e eles guardam os nossos corações e sejam. Assim seja. Por favor,